Conforme o título foi dado, a suficiência das escrituras na crise. Em primeiro lugar, eu gostaria de pensar com vocês uma crise, como por exemplo a que nós estamos vivendo agora. Quais são os riscos que se vive numa crise? Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade para abrir o microfone e falar, mas eu pensei em algumas coisas, pensando nessa crise em particular. Em primeiro lugar, a crise do risco de uma morte. Ou de uma enfermidade difícil de lidar. Uma crise em decorrência de tudo que tem acontecido, uma situação de desemprego. Ou, para algumas pessoas, pavor. Para outras, ansiedade. Se nós extrapolarmos dessa crise para outras crises, nós podemos identificar outras ameaças que caracterizam a crise, tal como uma reprovação, uma rejeição, um casamento terminado, problemas com filhos. De uma certa forma, todos nós lidamos com situações ameaçadoras que podem virar uma crise. O que eu quero focalizar com vocês e enfatizar com vocês é que as escrituras, elas são suficientes em toda e qualquer situação, e a crise não é exceção. Então, ansiedade, medo, angústia, morte, são situações, inclusive a morte, são situações da vida que nós precisamos aprender a lidar com ela. Alguém fala assim, mas com a morte a gente não lida. Não, a gente lida quando trabalha com ela antes e como a gente considera ela. A morte pode, para alguns, ser um ato extremamente ameaçador, como se levasse ao fim da vida, mas a gente pode olhar também para a morte como uma perspectiva de que nós estamos sendo promovidos e passando para encontrar com o Senhor. Tem maneiras diferentes de lidar com isso, né? E a mesma coisa com todas as demais ameaças. A minha colocação com vocês nessa noite é tentar mostrar e valorizar o quanto a Escritura ela é suficiente, e ela vai ser suficiente para todas essas demandas que crises podem gerar na nossa vida. Então, eu gostaria de começar com vocês essas considerações hoje, na passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, em que nós vamos refletir em alguns detalhes dessa passagem que Paulo escreve quando ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Observe que ele diz o seguinte: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Não existe parte da Escritura que não tenha sido inspirada por Deus. Ela foi soprada por Deus, ela foi dada aos homens, ao povo de Deus, para que esses tenham a perspectiva de Deus, da vida, de aspectos da vida e da crise na vida. A crise não é exceção. Então, eu quero inicialmente afirmar que essa escritura que é inspirada por Deus, para nossa instrução, ela tem valores importantes que se aplicam em qualquer área da vida. Em primeiro lugar, aqui diz assim, ela é útil para o ensino. Isso é, o conteúdo dessa escritura, ele é digno de ser ensinado.
E quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que o conteúdo dela abrange todas as necessidades do homem mesmo moderno, do que ele precisa de aprender. E a Escritura vai ensinar. A Escritura vai ensinar o que é uma gestão financeira sábia. A Escritura vai ensinar o que é um relacionamento saudável, satisfatório, agradável. A Escritura vai ensinar sobre o que é ser um filho, o que é ser um pai, o que é ser uma mãe. A Escritura vai ensinar o que é ser irmão. A Escritura vai ensinar sobre a vida profissional. A Escritura vai ensinar sobre enfermidades, sobre crises também. Então, essa palavra, ela é digna de ser ensinada. E não só isso, essa escritura também, que é útil para o ensino, ela também é útil, aqui diz, para a repreensão. O contato com essa escritura nos confronta, mostra o que nós estamos errados, no que estamos errados. Ela não somente nos repreende, né, como também ela é útil, o texto diz, para a correção. Ela não só denuncia os nossos erros, como também ela corrige. Ou seja, o contato que eu tenho com a palavra, eu dou a oportunidade dessa palavra me repreender, me confrontar, iluminar meus erros. Mas também é o contato com essa palavra que acaba trazendo transformação de vida. Ela corrige. E ela não só corrige, o texto diz também que ela é útil para a educação na justiça. Ou seja, ela me treina na capacidade de viver de acordo com Deus. Ela não somente corrige, mas ela também me treina na posição. Não sei se algum de vocês aqui é fisioterapeuta, né? Um fisioterapeuta, ele, entre outras coisas, ele vai dizer para você qual é o movimento correto que você tem que fazer, a postura correta que você tem que ter. Vai te ensinar como fazer isso, e se você ainda não está acostumado com aquela forma de se posicionar, de se movimentar, ele vai corrigir isso em você e vai, além de corrigir você, ele vai treinar você para que aquilo que foi corrigido seja permanente. Então veja, é a escritura que é digna de ser ensinada, é a escritura que vai repreender quando tiver um erro, é a escritura que corrige a gente, é a escritura que nos educa. E isso vale para qualquer área da vida. Então, quando ele diz no versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra, isso aqui significa essa escritura vai trabalhar nos ensinando, nos repreendendo, nos corrigindo, nos educando, para que a gente alcance a perfeição. Isso aqui é maturidade, não significa ausência de erro. E não somente nós vamos, nessa condição, temos alcançado a maturidade, como também nós vamos estar habilitados para aquilo que a gente tiver que fazer. Fora da crise e dentro da crise. É a escritura que exerce esse papel. Agora, o que das escrituras? Nós já vimos, é toda a escritura que foi inspirada por Deus e, consequentemente, é toda a escritura que vai ter esse valor. Mas eu quero focalizar com vocês aqui alguns aspectos das escrituras, digamos assim, qual o escopo das escrituras, qual o espectro das escrituras são úteis para trabalhar nas nossas vidas. A primeira passagem que eu chamo atenção é Mateus capítulo 5, versículo 18, em que diz, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Veja, quando Jesus colocou que nenhum i ou um tio, ele está se referindo aqui à menor letra
ou uma menor diferença dentro de uma letra que, que vai ser cumprida. Não tem detalhe da Escritura que vai estar fora do projeto de Deus na nossa vida. Senhores, pode acabar o céu, pode acabar a terra, mas a Escritura, nas suas mínimas partes, elas fazem parte da revelação de Deus, inspirada por Deus, para trabalhar nas nossas vidas. Veja que ele diz ali: jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, o Senhor Jesus não deu menos importância a algum aspecto, algum detalhe da lei. Na verdade, ele está dizendo que tudo vai se cumprir. Tudo foi inspirado. Tudo tem um propósito. Mas além de focalizar o detalhe, eu queria focalizar com vocês o cumprimento dessa palavra. Porque quando você pega o Gênesis, Apocalipse, eu chamo a sua atenção para uma outra passagem, que é a passagem de Mateus capítulo 23. No versículo 34 e 35, lemos o seguinte: por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e alguns matareis e crucificareis. A outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Bom, provavelmente ou possivelmente você está ouvindo essa passagem que eu acabei de ler e deve estar se perguntando, primeiro, será que eu não errei a passagem? Que valor tem isso aqui com as Escrituras? Eu quero chamar a sua atenção, na verdade. Aqui existia uma situação de pessoas que estiveram envolvidas no entregar essa palavra de Deus. No versículo 34 ele diz: eu envio profetas. Esses profetas que Deus enviou, como ele disse, alguns foram mortos, outros foram açoitados, outros foram perseguidos. A Escritura, o recado que Deus tinha que dar, ele deu através desses profetas. Vários desses profetas foram perseguidos e mortos. E entre esses profetas, ele está chamando assim de profetas, tem, veja lá no versículo 35, o justo Abel, Gênesis capítulo 4. E Zacarias, filho de Baraquias. Esse Zacarias é um profeta que vai aparecer em 2 Crônicas. Dentro de uma passagem de 2 Crônicas, está lá o evento que tem esse Zacarias ali. Ambos sofreram na mão do povo. Ambos os profetas. Agora, o detalhe que eu quero dar para vocês é o seguinte: quando ele cita um Abel, que está registrado em Gênesis, e quando ele cita um Zacarias, que está registrado em 2 Crônicas, eu quero dizer a vocês, isso aqui equivale ao que nós falamos hoje, de Gênesis até Apocalipse. Porque para nós, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e Apocalipse é o último livro da Bíblia. Mas para um judeu que tem um Antigo Testamento, Gênesis é o primeiro livro da Taná e 2 Crônicas é o último livro. Então veja, o enfoque aqui que eu quero dar é que existe aqui uma visão de Jesus quando coloca de Gênesis a 2 Crônicas,
Ele está dizendo o seguinte: essa palavra toda, desde o início até o fim, ela tem relevância e está sendo considerada. Então veja, quando o Senhor Jesus se refere à Escritura, ele diz que nem os detalhes dela estarão fora de cumprimento, eles vão se cumprir. Pode ser um tiozinho lá, um detalhe de uma letra. Pode ser um iod, que era a menor letra hebraica. Muito menor do que a segunda menor letra hebraica. Talvez um terço dela. Os detalhes serão cumpridos porque Deus esteve envolvido na revelação do detalhe. E quando ele cita Abel e Zacarias, ele está dizendo, não é só o detalhe, é tudo. É de Gênesis a 2 Crônicas. Então vejam, essa escritura que é digna de ser ensinada, que tem um papel que é útil para ser ensinada, para repreender, para corrigir, para educar, essa escritura, quando está em contato com o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem uma ação transformadora. Foi o Senhor Jesus quem disse, e isso está registrado em João capítulo 17, versículo 17, que diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pela verdade que é a palavra de Deus. A ação que Deus tem para as nossas vidas é uma ação que acontece via a palavra de Deus. É a palavra de Deus que opera em nós, que provoca as mudanças em nós, para que nós sejamos os perfeitos e perfeitamente habilitados. É essa palavra que opera, me ensinando, me repreendendo, me corrigindo, me educando, que transforma a minha vida em qualquer circunstância, e a crise não é exceção. É lógico que se nós vamos começar a lidar com essa palavra a partir da crise, nós já perdemos muito e perdemos tempo. Mas a crise é uma oportunidade de identificarmos o valor da palavra e a ação da sua palavra e crescermos nisso. Assim, eu quero agora olhar com vocês para a passagem do Salmo 19. Alguns de vocês conhecem ela decorada, outros de vocês conhecem ela cantada. E eu queria olhar com vocês como é que essa palavra pode trabalhar conosco numa situação de crise ou outra qualquer. Vejam, ali no Salmo de número 19, no versículo 7, o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O conceito de perfeito aqui é que ela é ampla, ela é completa. O que nós precisamos na vida, a palavra tem. Não está faltando. Vejam, nós evoluímos em termos de tecnologia, podemos ter evoluído no aspecto urbanístico, podemos ter instituições muito mais organizadas, podemos ter habitações muito mais sólidas. Mas na vida, o que é ser um homem? O que é ser uma mulher? Como se relacionar com outros homens ou com outras mulheres? Como lidar com as questões da vida? O homem não evoluiu. Ele continua com seu coração pecaminoso, ansioso, medroso, incrédulo, egoísta, orgulhoso. E quem lida com essas questões na vida
É a palavra. E aqui ele diz que essa palavra, a lei do Senhor, aqui ele usou, vai usar 6 substantivos diferentes para se referir à palavra. E o primeiro que ele usa é lei, o sentido mais puro fora da lei é instrução. Mas a lei do Senhor, aquela instrução que Deus havia dado, ele está dizendo, ela é perfeita e ela tem a capacidade de restaurar a alma. Ela tem a capacidade de colocar a pessoa numa condição diferente da que ela está. Josh McDowell conta no seu livro Mais que um Carpinteiro que alguns consideram a hipótese de que Jesus fosse um doente mental que pensava ser Deus, quando na verdade ele não era Deus. Bem, ele descreve um pouco do ensino do Senhor Jesus e conta que em alguns lugares, o Sermão do Monte especificamente, palavras de Jesus, essas palavras são lidas e disponibilizadas para pessoas em clínicas psiquiátricas por causa do bem que fazia para elas. Então veja que a escritura ela tem um valor de lidar com a restauração da pessoa. Levar a saúde mental. Mas não somente isso, aqui diz o seguinte, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. De novo, ele vai usar outra palavra, uma espécie de um sinônimo, não é um sinônimo pleno, mas tem coisas em comum quando ele usa o testemunho, aquilo que Deus declarou. O testemunho é como se fosse uma escritura de um compromisso que Deus assumiu com o seu povo. O testemunho do Senhor, ele diz, ele é fiel. Ele é absolutamente confiável. Poucas semanas atrás, a minha filha disse para minha neta, de 7 anos, pergunta para o vovô a sua dúvida. E ela, com seus 7 anos, ela reproduziu uma dúvida que minha filha tinha quando ela tinha 7 anos. E a pergunta dela é: mas como é que eu sei que eu posso acreditar que a Bíblia está falando a verdade? Então eu comecei a conversar com ela, como eu conversei com minha filha há talvez 30 anos antes. E comecei a mostrar para ela algumas das coisas que as escrituras falavam e como a história, a arqueologia mais especificamente, confirma as informações que tem nas escrituras. Eu contei para ela da minha experiência de chegar no sítio arqueológico de Corinto e encontrar algumas coisas naquele sítio arqueológico que estão citados dentro da carta aos Coríntios. Estava contando para ela, quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, ele conhecia a cidade, ele cita aspectos daquela cidade. Por quê? Por que eu uso essas coisas? Porque a escritura ela é confiável. Ela é fiel. Muitos dos povos e dos relatos históricos de povos no Antigo Testamento foram desacreditados porque não encontravam outras informações no final do século XIX. E quando a arqueologia cresceu como cresceu ao longo do século XX, e eles foram encontrando outras coisas que confirmavam o que a Escritura falava. Tem a ver com isso. O testemunho do Senhor, ele é marcado por fidelidade.
ele reproduz a verdade, reproduz a visão de Deus. E, além de ele ser fiel, ele tem uma capacidade fantástica de dar sabedoria aos simples. Essa palavra simples, ou simples, traduz uma palavra hebraica que descreve alguém que é ingênuo. Dentro da visão antropológica do Antigo Testamento, da sociedade judaica, existiam graduações, e nós não vamos entrar nelas aqui, mas existia de um lado um homem que era sábio, prudente, que era o ideal, mas no outro extremo tinha o insensato, o escarnecedor, o tolo. E no meio, como uma criança é e um jovem é, eles são marcados pela simplicidade, são ingênuos, são seduzíveis. E aqui diz que essa escritura, o testemunho que é fiel, eles têm a capacidade de dar sabedoria. E isso é habilidade de viver. Em outros tempos já ouvi mais e acompanhei mais de vários casos de pessoas que surtavam dentro do ambiente acadêmico, né? Nessa crise aqui, pelo menos essa vantagem, né? Muitas pessoas estão fora do ambiente acadêmico e não chegam notícias de gente que surtou. E, em certa ocasião, conversando com alguém, perguntei por que há tanta gente surtando dentro da universidade. E uma das teorias desse professor da universidade foi, sabe, esses camaradas estão acostumados a lidar com problemas matemáticos tão significativos e conseguem resolver aquilo, entretanto, eles não têm nenhuma eficiência de resolver as questões mais básicas da vida, dos relacionamentos. É a escritura quem capacita a pessoa a ter habilidade em lidar com a vida como Deus quer que lide. É a escritura que me capacita. Ela é suficiente para isso. Não só isso, veja no versículo 8, ele diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Essa é uma característica da palavra. Além de eles serem retos, estão de acordo com a determinação, com a orientação, com o caráter de Deus, além disso, eles alegram o coração. Para uma série de situações, o álcool, a bebida alcoólica, pode alegrar o coração. Pessoas que estão inebriadas ou embriagadas, elas podem rir à vontade, mais alegres, mas é somente um engano. É só por um tempo. Mas as escrituras têm o poder de alegrar o coração. Elas agem lá dentro. Elas afetam as emoções. Longe de mim dizer que isso se aplica a todos os casos com simplicidade, mas eu tenho visto pessoas saírem de uma depressão somente através da leitura, da meditação e do estudo das Escrituras. Eu não estou dizendo que todos os casos são assim, mas eu posso dizer para vocês que em todos os casos as Escrituras têm uma contribuição substancial. A leitura, o estudo frequente tratam com a tristeza, seja pelo motivo que for. Pode ser que a tristeza seja resultado de culpa. E o relacionamento com a Escritura vai apontar, vai repreender, vai mostrar o erro, vai levar à confissão, vai corrigir, vai desfrutar do perdão e a condição emocional vai mudando. É a Escritura que faz isso. Mas não só isso. Ainda diz na segunda parte do versículo 8, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ou seja, as ordens que Deus dá
elas são marcadas pelo que ele diz aqui, de pureza. Ele vai usar duas palavras aqui no versículo 9. No versículo 9 vai usar o conceito de límpido, mas aqui ele vai dizer pureza. E essas duas ideias, elas significam o seguinte: a primeira, significa que não é um produto adulterado. A escritura, os que aqui ele chama de preceitos, aliás, desculpa, chama mandamento, ela é marcada por pureza, ideias que não está adulterado. Não tem alguma parte que é somente instrução de homens e que a gente tem que dar uma filtrada. Não, ela é pura. Mas a segunda ideia, quando ele vai tratar como límpido mais à frente, ele quer dizer essa escritura, ela não está contaminada por outros produtos. Uma é suja e outra é adulterada. Então, aqui no versículo 8, na parte B, ele diz: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ele me dá a perspectiva correta. Ele me faz ver as coisas como eu teria que ver. Ele me faz enxergar as coisas como devem ser enxergadas. Ele me passa a capacidade de enxergar como Deus enxerga e como Deus quer que eu enxergue, como Deus quer que você enxergue. Essa palavra que é suficiente e que trabalha conosco dessa maneira, conforme nós lemos, restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração, ilumina os olhos. Então, no versículo 9, ele vai usar uma palavra emprestada, que não é a primeira palavra, que aqui não é uma palavra específica para falar sobre a revelação, mas ele está se referindo ao que essa revelação provoca, quando ele diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos, as decisões de Deus do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Veja, essa palavra é apresentada aqui, tem 6 características diferentes. Talvez possamos eleger um pouco mais. E essa palavra aqui tem uma ação transformadora na vida, em crise ou fora da crise. Essa palavra que no versículo 10 ele vai dizer ela é valiosa, é mais desejável que o ouro, é mais doce do que o mel. Então no versículo 11 ali do Salmo 19 ele diz: além disso, por elas se admoesta o teu servo, e em guardar a grande recompensa. É essa palavra quem vai trabalhar em mim. Lembra quando nós vimos lá, começamos com 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, essa palavra repreende, aqui ela admoesta. Ela corrige, ela educa. O que nós mais precisamos é o que essa palavra pode fazer nas nossas vidas. Então, eu diria para você, para os problemas humanos, para os problemas pessoais e relacionais, seja com pessoas, seja com coisas, as Escrituras têm toda a orientação que nós precisamos, que é digna de ser ensinada para qualquer segmento da vida. Você pode pensar, finanças, você vai ver orientação e sabedoria de como lida com finanças. Você pode falar sobre relacionamento amoroso. Essa escritura fala de uma maneira riquíssima. Você pode pensar em maneira como lida com funcionários ou com chefe. As escrituras contêm isso e nos ensinam de maneira muito clara. Então vejam, nós
precisamos olhar para as Escrituras e lidar com as Escrituras de tal forma, considerando o que ela faz. Hoje eu fui lembrado por um amigo da igreja de um vídeo que andou correndo em alguns lugares da internet, acho que no Facebook, a pessoa mandou o vídeo avulso, eu até tentei procurar no YouTube, ver se eu achava para mostrar para vocês. Mas é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre a relação do cérebro e da saúde do cérebro com o contato com a palavra de Deus. E o pesquisador, na entrevista, está contando que o que acontecia com as pessoas que estudam as Escrituras. Bom, se você posteriormente me solicitar, se você não sabe o vídeo que eu estou me referindo, se você me solicitar pelo WhatsApp, eu envio para vocês. Mas é interessante, porque o camarada é o seguinte, olha, na pesquisa que foi feita, foi o seguinte, se você lê as Escrituras uma vez por semana, pode ser naquela ocasião em que o pastor, no culto, pede para abrir a Bíblia, se você tem um contato com as Escrituras uma vez por semana, não acontece nada de diferente com você. Se você lê as Escrituras 2 vezes por semana, nós não notamos nenhuma diferença a pessoa que está lendo. Se você lê as Escrituras 3 vezes por semana, nós começamos a ver mudanças na vida da pessoa. Se você tem contato com as Escrituras 4 vezes por semana, as mudanças já são significativas. Então, o camarada que está fazendo a entrevista diz, mas que mudanças? Ele até está perguntando antes do camarada querer dizer, e ele começa a dizer, pessoas que estão estudando as Escrituras com regularidade, cai em tanto por cento, senhores, eu não registrei os números, mas era perto de 50% o sentimento de solidão das pessoas. Cai em mais de 50% o problema de embriaguez. E aí ele alista uma série de problemas que a pessoa no contato com as Escrituras está provando do quê? Do restaurar a alma, do ganhar sabedoria, de alegrar o coração, de iluminar os olhos. Meus irmãos, as Escrituras são suficientes para nós, e na medida em que nós usamos as Escrituras para tratar com as questões que nós temos na vida, com as questões dos nossos filhos, nós encontramos tudo o que se faz necessário, porque é a palavra de Deus, a instrução de Deus, para que cada um de nós alcance a perfeição, isto é, a maturidade. Perguntas? Nenhuma pergunta? Alguém pode dar um sinal de vida para mim e dizer assim, estamos aqui, eu só estou falando, caiu e eu só estou com essa imagem aqui. Estamos aqui. Tá bom, Olivia, obrigado. Teve um dos nossos professores aí que foi dar aula, ele não percebeu, o sistema dele é diferente do meu, porque no meu aqui eu estou vendo pelo menos o ícone de vocês, alguns de vocês ligam eventualmente a câmera, eu consigo ver, mas ele estava num sistema que, uma vez que ele estava falando, só aparecia ele na tela. E a conexão dele caiu, e não sei se alguém de vocês estava nessa reunião, e ele deu a aula inteira
caído. O pessoal lá tentando localizá-lo, dizer para ele, mas ele não atendia telefone porque ele estava na palestra falando no Conexão. E, na verdade, ele deu aula só para ele mesmo. Absolutamente ninguém pôde acompanhar. Então, a pergunta aqui, de vez em quando, é para isso. É verdade, eu estava nessa reunião. Quer dizer, você estava nessa reunião que não teve, né? Que não teve. Perguntas? Bom, senhores, se vocês não têm perguntas, eu acho que eu posso orar com vocês, encerrar esse tempo nosso aqui. Aliás, sendo terça-feira hoje, lembra daquelas reuniões que nós temos de oração diariamente? Terça-feira, às 22 horas, tem uma dessas orações reunião de orações que a gente gasta 30 minutos orando. Então, aqueles aqui que não dormem com as galinhas, que são mais notívagos, orarmos juntos às 22 horas vai ser um prazer. Mais alguma chance de fazer alguma pergunta? Ou então, cale-se para sempre. Vamos orar então, gente? Pai Celestial, nós queremos te agradecer porque a tua soberania, bondade e sabedoria, o Senhor nos trouxe através de profetas que o Senhor escolheu ao longo da história. A mensagem que vem de ti, a mensagem transformadora. É fato que nós vemos uma sociedade em que diz que, quem sabe, um cientista tem mais a dizer do que a tua palavra, um terapeuta tem mais a dizer do que a tua palavra, os colegas têm mais a dizer do que a tua palavra, os amigos têm mais a dizer do que a tua palavra, mas entendemos que a tua palavra é suficiente acima de tudo isso. E ela transforma. Essa palavra que nos mínimos detalhes e nela como um todo é uma palavra transformadora, que alegra, que restaura, que ilumina, que dá sabedoria. Ó Pai Celestial, livra-nos da sedução e do engano de que existem coisas que são superiores, mais modernas, mais sofisticadas do que a tua palavra. Não tem ninguém que conhece melhor cada um de nós do que o Senhor. E nos alegramos que na tua palavra o Senhor tenha provisão para que as nossas vidas sejam mudadas. Não somente informados, não somente sabedores, mas que sejamos transformados. Ser com cada um, ó Pai, no desejo, na disciplina da leitura e do estudo da tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, gente.